Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que realizarmos por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos de 25 a 30. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Há uma grande comemoração naquela casa. Afinal, se celebra o retorno de um filho, mas que isso, como disse o pai aos seus empregados: Este meu filho estava morto e agora volta à vida. Celebra-se a vida desse filho que estava perdido. Tem ruídos, tem aglomeração diante da casa, todos querem festejar junto com esse pai. É nessa atmosfera, é nesse clima que chega o filho mais velho. Aquele que ficou com o pai, aquele que recebeu também a sua parte da herança, assim como o filho mais jovem. No Oriente, não há uma formalidade ou um cerimonial específico para as festas. Ao ouvir música, o povo que previamente poderia ter sido convidado, chega, canta-se, dança-se, há muita conversa, muita bebida, há muita comida. Depois mais uma rodada de danças, comidas e bebidas, e assim acontece até durar o vinho e a carne. É o que nós vimos no trecho até mesmo das bodas de Caná. Enquanto havia vinho, havia celebração. Era de se esperar que, independentemente do motivo da comemoração, o outro filho fosse sondar, fosse se questionar: o que é que está acontecendo na casa do meu pai que eu não estou sabendo? Por conta própria, o porquê de tudo aquilo. Contudo, ele observa de longe. Ele prefere perguntar a alguém, a um criado, que é bem superficial na resposta: aquele teu irmão, né? Parece até mesmo um pouco desdenhoso, né, com esse irmão mais jovem que voltava. Ele parecia um pouco alheio ao sentimento profundo daquele pai de família. Há algo de estranho nessa primeira atitude do filho que ficou, do filho que estava voltando do campo. Sente-se aqui uma ausência de um relacionamento familiar por parte dele.
Mais uma vez, é o pai que vai ao encontro. O filho, que aqui Jesus faz intuir ser aquela dracma perdida na parábola que nós já ouvimos anteriormente, tem o que pode se chamar de espírito de Jonas e não aceita um pai. Ou seja, e não aceita aqui os fariseus um Deus que seja piedoso e terno, lento para a ira e rico em amor, rico em Rahamim. Não há a esperada saudação judaica quando se chega na casa, principalmente para com o pai, que é o beijo. Não se vê essa saudação por parte do filho, não é comentado aqui, não é expresso aqui que o filho tenha saudado o pai quando o pai se achega junto dele. Ao tentar convencê-lo a entrar, a resposta desse filho para o pai é bem agressiva, cheia de rancor, amargura, pena, mágoa. Ele fala dos serviços prestados ao pai. Contudo, em nenhum momento ele o chama de pai. Nós não ouvimos, nesse pequeno trecho, 5 versículos, em que é uma relação entre pai e filho, nós não vemos em nenhum momento esse jovem que ficou em casa chamar o Senhor de pai. Contudo, fala como se fosse um empregado reclamando salário. Eu sempre trabalhei contigo, estive sempre aqui, cuidei das tuas terras, não me deste nada, nem um cabrito para comemorar com os meus amigos. O sentimento de não filiação por parte dele é revelado quando ele não aceita um irmão. Não aceita justamente esse irmão que estava perdido, estava passando por dificuldades, e ele fala e ele trata esse irmão como este. Ele usa a expressão este. Como é visto na parábola dos trabalhadores da última hora, ou como o fariseu em sua oração, ou ainda como os oponentes de Paulo, essa expressão este é carregada em si de um grande desprezo. Ele desdenha do que tinha em casa, ele desdenha também do pai. O que fazia era uma mera obrigação. Era um funcionário, ambicionando um bem material futuro, que ele já havia recebido e com a morte do pai desfrutaria. O destinatário de todas as suas acusações é o pai, sem usar uma única vez a palavra pai. Cada uma das palavras destila sua autossuficiência e, ao mesmo tempo, transpira carência afetiva, inveja, rancor. O pai, ao contrário, frisa, destaca a filiação dele e garante que ele não perdeu nada com a volta do seu irmão. Pois o amor dado ao filho regresso é o mesmo e com a mesma intensidade que o fez sair em busca daquele que se perdeu dentro de casa, ou seja, desse jovem que não queria entrar para comemorar. O mesmo amor com que o pai esperou, perdoou e amou o filho que estava perdido, esse é o mesmo amor na mesma intensidade, nem mais nem menos. É o amor de Deus, é o amor incomparável, insondável de Deus. É esse amor que ele dá também ao filho que estava perdido dentro de casa. Como aquela dracma
da mulher. Estava ali dentro de casa, mas não se sentia como filho, não se sentia como membro da família, apenas um empregado. Estava ali apenas para cumprir obrigações. Não tinha amor pela família e pelos bens da família. O filho mais velho se perdeu por conta própria, pois não se via mais como filho e como membro da família. Israel é mostrado aqui como este filho bom. Os fariseus, os escribas, que estavam murmurando, devem ter se visto nesse momento da parábola. Afinal, eles estavam ofendidos pelo fato do Pai, de Deus, na pessoa do Filho Jesus Cristo, acolher os pecadores e comer com eles. Já fazia tempo acreditavam que a casa pertencia a eles, e só eles detinham o direito de possuírem os bens prometidos. Porém, Jesus mostra o contrário. Jesus mostra que os bens prometidos são para todos. Jesus mostra que o reino da salvação, que a misericórdia do Senhor, que o amor de Deus abrange a toda criatura, seja ela quem for, seja ela em qual estado ela esteja ela em que situação possa estar. Todos são privilegiados de serem amados e amadas por esse Deus que acolhe, que perdoa, que nos enche de misericórdia e de amor. Que nós possamos nos colocar não na condição desse filho mais velho, desse filho bom, que julga, que acha estranho o fato do perdão de Deus para aqueles que voltam. Quantas vezes nós nos colocamos na situação de julgamento, de não querer, de não aceitar a mudança, a conversão de alguém, de não aceitar muitas vezes que essa pessoa seja acolhida no seio da família de Deus que é a igreja, porque afinal passou por tantas coisas, já enfrentou drogas, já foi um drogado, já foi uma prostituta, já andou por tantos caminhos errados, agora volta e acha que deve ser tratado da mesma forma de que nós, que estamos aqui há muito tempo, que servimos ao Senhor, que estamos nas pastorais, que estamos nos grupos de oração, nós que vivemos a nossa vida em comunidade. Quem ele pensa que é? Ele é filho, ela é filha de Deus como qualquer outra. E como qualquer outra e outro, merece o perdão, merece o acolhimento, merece o carinho da família. E nós somos família de Deus. E nós precisamos acolher a toda criatura que se achega da casa de Deus, que é a igreja, para que eles possam se sentir amados e assim continuar ainda mais nesse processo de conversão. Falharam, estão se reconhecendo pecadores, estão pedindo perdão, querem mudar. Qual é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? Acolher esse irmão e ajudá-lo nesse caminho de conversão, para que ele não caia, e se cair, que nós possamos ajudar a este irmão a se reerguer e continuar no caminho da vida eterna, no caminho da verdadeira paz, alegria, amor, da verdadeira liberdade que cabe aos filhos e filhas de Deus. Amém.